Eu comecei no rádio com 13 anos de idade, em 1997, quando é, naquela época a internet era uma coisa muito, como é que eu falo? Pronto. Eu comecei essa coisa de rádio amador em 1997, quando eu tinha 13 anos de idade, lá em Timbaúba, interior de Pernambuco. É, Naquela época a internet era coisa que poucas pessoas tinham. Computador mesmo já era uma coisa no interior que poucas pessoas tinham. E eu gostava muito de conversar pelos bate-papos de internet. Sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de conversar. E naquela época a internet era muito caro e a gente tinha que pagar a ligação interurbana entre a cidade onde eu morava lá, Timbaúba, e o provedor que ficava em Recife. E nessas idas e vindas nas contas de telefone que vinham caríssimas, meu pai meu pai cortou a internet e resolveu me dar um negócio. Um negócio que eu não sabia o que era. Um negócio um tal de rádio PX. Rádio PX. E naquela época eu não sabia nem o que danado era isso. Todos os meus amigos só tinham era internet. Não tinha esse negócio de rádio, ninguém sabia o que. Eu não sabia o que danado era isso não. E quando foi no meu aniversário de 13 anos de idade, meu pai chegou com a caixa e disse: tá aqui o negócio. Tá, eu disse: tá, beleza. Tá aqui o rádio, sim, mas e daí? Como é que eu faço isso aí? Eu não sei o que é que é. Aí ele pegou e disse: não, vamos montar. Ele montou lá uma antena lá, um dipolozinho de fio. Fio não, acho que era alumínio na época lá, uns pedaços de alumínio que tinha lá em casa. Aí a gente comecei a fazer uns contatos, comecei a escutar, né? Escutei uns negócios de caminhoneiro, um negócio assim, comecei a achar um negócio interessante. Comecei a fazer contato com o pessoal da região, comecei a fazer contato com o pessoal do sul. Pela primeira vez escutei uma estação de fora. Eu endoidei, eu disse: porra, esse negócio é arretado. Eu escutei a estação de Uruguai, da cidade de Rocha, no Uruguai. Desde lá eu me lembro muito bem do cara. Inclusive ele mandou até um cartão QSL. Foi o primeiro DX meu, foi uma estação do Uruguai, da cidade de Rocha. E daí eu conheci uns radioamadores lá em São Paulo, especificamente, eu não me lembro o indicativo, é PU2 alguma coisa. Na época era PU, não sei se ainda continua com PU, mas era PU2 alguma coisa, Dinan, da cidade de Iracemápolis. Inclusive eu tive até o grande prazer de conhecer ele pessoalmente na última Fenarcon, agora em 2011, que eu não conhecia ele e foi um momento memorável, o Dinan. Gente finíssima. O Dinan, naquela época, também fazia 11 metros. E ele tinha criado um grupo de DX, na época dos 11 metros, chamado o São Paulo DX Group. Era o Sierra Papa Golf. E ele me convidou para fazer parte do grupo. Sem saber, eu não sabia muito o que era. Ele me mandou um material, uma lista de membros, mandou um manualzinho que eu tenho até hoje, um manualzinho de 5 folhas, assim, 5 folhas de ofício, explicando noções o título era assim, eu acho: Noções Gerais de DX. Muito interessante. E lá ele explicava como é que o que era o que era DX, o que era um QSL Manager, explicava as contribuições, o que era, como é que era, por que o motivo das contribuições para os managers, o IRC, o que é um IRC, e N coisas lá que eu não fazia a mínima ideia que aquilo existia. Expedições, o que eram expedições, o que eram estações especiais, o que era o programa IOTA naquela época, já tinha, a gente, e nos 11 metros também tinha isso aí na época. E daí eu comecei a me familiarizar e frequentar o 27.555, o International Call Frequency, lá nos 11 metros. E onde lá eu conheci muita gente que fazia DX e comecei a me enturmar e me interessar. Daí veio os primeiros contests na época. Entrei em alguns grupos de DX na época. Special DXers Radio Group, que era um grupo de DX na época era italiano, foi fundado na Itália pelo um tal de Dino lá, nem lembro. Depois teve um problema, passou para a França. O Fred, o presidente lá, passou a ser
o HQ passou a ser na França, e eu fiquei lá nos 11 metros até atuante até 2003, eu acho, mais ou menos. Comecei a fazer contestes em 11 metros, cheguei a ser campeão do mundo na época pelo Sugar Delta, é, é, e outros contestezinhos de menor escala, né? Mas foi muito bom. E quando foi em 2003 para 2004, naquela época eu estava já morando em Recife, e minhas atividades no rádio eram somente esporádicas no finais de semana, quando eu voltava para casa dos meus pais em Timbaúba. E naquela época eu tinha passado no vestibular e a universidade estava em greve, a Universidade Federal de Pernambuco. E nesse tempo de greve, que antes de começar a ter aula, eu resolvi, digo, pô, esse é o momento que eu tenho para aprender agora a telegrafia, né, que na época ainda é requisito, não é mais não é requisito mais não para ser radioamador, mas na época era para classe B. E aí fui à Labre, não conhecia nada da Labre, cheguei lá, procurei saber se eles tinham aula de telegrafia, alguém que pudesse ensinar e coisa e tal. Foi quando eu descobri o Felipe, PY7. Agora eu me esqueço o indicativo do Felipe. Felipe era um senhor aposentado do Exército, é um senhor aposentado do Exército, mora lá num bairro lá mais ou menos próximo do meu, lá em Recife, e resolvi entrar em contato com o Felipe, procurei saber, Felipe, meu nome é Renê, tal, sou de Timbaúba, sou PX desde 1900 e alguma coisa e estou com vontade de tirar um indicativo de rádio amador. Agora é o seguinte, eu queria começar em HF, porque eu não gosto de ver HF, sempre operei em HF, em 11 metros, fazendo DX, e queria começar em HF, então não tem interesse de começar como na época ZZ, né? E aí ele disse, não, René, é o seguinte, eu já dei aula na Labre por muito tempo, tinha minhas turmas e hoje eu não dou mais aula. Mas se você quiser topar, eu posso dar aula aqui em casa. Se você quiser ficar vindo aqui para casa, não tem problema nenhum. Eu disse, então, tá beleza. E assim foi. Aí eu frequentei a casa dele por uns 19, 20 dias, na época que eu estava nesse intervalo de greve da faculdade. E todo dia eu ia para a casa de Felipe, e ele tinha um manipuladorzinho, um oscilador, ia ditando letras. Na época, inclusive, ele tinha a metodologia que ele usava era um livrinho bem antigozinho, eu me lembro assim, pequeno, que era usado nas aulas de telegrafia da época da rede ferroviária. E dava aulas em cima dessa metodologia, né? Que começava as letras com ponto, depois o ponto e traço. Ele não chamava nem de traço, era vírgula, era ponto e vírgula. O traço ele chamava de vírgula. Tipo, um A é um ponto e uma vírgula, em vez de um ponto e traço, né? Aí a gente começou todo dia à tarde, era 1 hora por dia. E quando chegava à noite eu baixei aquele programinha, o Huffs, acho que é o Huffs, não, acho que não é Ruffs não, era outro lá, que um programinha desses aí de CW na internet. E treinava em casa. E aí eu aprendi a telegrafia, estudei a legislação na época, a ética, as coisas, e passei. Passei para a classe B, PY7RP, desde 2004. E 2004, exatamente. Em junho. Me lembro do meu primeiro contato em telegrafia, com quem foi. Estava nervoso, suando muito, distonia na mão, com o Gustavo PY2. Ih, rapaz, na época ele era PU, aí depois passou a PY, também não lembro. E bem, foi engraçado que ele estava em 28,0 alguma coisa lá em telegrafia, lá em 10, e eu não tinha um indicativo, eu tinha passado na prova, mas não tinha um indicativo de radioamador ainda. Mas a vontade era tão grande de fazer o contato, de fazer o primeiro contato por telegrafia, que eu que eu chamei o PY2NB, Novembro é Bravo, lá o vizinho xará do Felipe, um NB, pronto, lembrei. 2NB, Gustavo. E chamei ele com o meu indicativo dos 11 metros, PX7 Delta 7325. Ele ficou sem entender assim que danado era aquilo, mas confirmou o contato.
E depois o meu primeiro contato, já quando saiu o indicativo, foi dias depois, foi com o Whisky 4 SKW. E confirmou o contato, e foi o primeiro contato em telegrafia. Isso foi em 2004. Meu primeiro contest como radioamador, eu fiz lá de Timbaúba, foi nas pressas, o CQWW... Não, acho que foi 2003, eu estou confundindo as datas, 2003 eu acho. Que eu tirei o indicativo e meu primeiro contest foi o CQWW SSB 2003. Eu fiz monobanda 10 metros, eu montei uma vertical L para 10 metros, botei bem embaixo assim, e consegui trabalhar nesse primeiro final de semana como radioamador, esse primeiro contest, meus primeiros 100 países. Meus primeiros 100 países eu trabalhei no primeiro contest, no primeiro final de semana. Eu até achei até sem graça aquele negócio. Porque eu digo, porra, nos 11 metros era uma dificuldade do cacete para conseguir 100 países. No primeiro final de semana eu fiz 104. Aí pronto, fiz lá meus 100, não confirmar, né, trabalhado, né, mas aí trabalhei lá meus 100, me lembro que tinha alguns países assim que eu digo, porra, bicho, não tô acreditando. Japonês, na época em 11, eu me lembro que era coisa dificílima daqui do Nordeste. Ainda hoje em dia não é coisa muito... Aí, pelo Sul, as coisas é bem mais fácil. Eu ficava escutando o pessoal sempre trabalhando japonês e eu achava, era dificílimo as coisas aqui acontecer, para aquele lado. E nos 10 metros ali, rapaz, a época acho que a gente tava ali na Baixada do Ciclo, e acabei que era japonês pra danado, e eu fiquei... Porque também é proibido, né, os 11 metros no Japão, inclusive. Parece que era, na época era, não sei como é que tá hoje. Mas era uma dificuldade, e quando eu escutei a quantidade de japonês em 10, digo, puta merda, rapaz, como é que pode um negócio desse? 1 MHz abaixo, na minha cabeça, eu não escuto ninguém, aqui tá cheio de japonês, que coisa é essa? Mas aí pronto, fiz o primeiro WW, minha primeira expedição trabalhada foi Charlie Yankee 9 América, não é Sable não, é Sample Island. E eu me lembro que eu não sabia eu não sabia como eram as operações de rádio amador, e a maioria trabalhava com split, né? E eu escutei o cara em CW em 40 metros, o ruído da porra. E eu escutava o cara muito bem lá de Timbaúba com o dipolo em 40, e eu me lembro que eu comecei a chamar na cabeça da estação. E eu só escutava o pessoal transmitindo LID, AP, AP, eu sem entender. Aí quando foi no encontro da Labre no final de semana, lá em Recife, aí o PY7OJ, o Dias, chegou assim pra mim, rapaz, você que é PY7RP? Eu digo, sou. Rapaz, que porra era aquela? Me chamando em cima do cara. Eu digo, rapaz, o que é que foi? Não, rapaz, tem um negócio que é split, é pra chamar 5 acima. 5... E eu não sabia o que porra era aquilo. Aí eu digo, não, beleza, agora eu vou transmitir split. Aí eu comecei. Foi a minha primeira expedição trabalhada, Charlie Yankee 9 Alpha. Tem um cartão que pra mim foi marcante. E daí, bem, aí eu comecei a fazer DX, isso foi em DX e contestes, gostava muito, sempre gostei. Aí em 2004 teve o encontro da Araucária em Recife, e lá eu tive a oportunidade de conhecer radioamadores do Brasil todo, conheci o pessoal daqui de Fortaleza, o Beto, PT7YV, PT7CB na época, o Barreto e a turma toda daqui de Fortaleza que estava por lá na época, conheci o pessoal de São Paulo, 2VA, o Ângelo, Mori, PY2VA, Victor América. E a turma toda lá, foi muito legal. Conheci a turma aqui de Fortaleza, e quando foi no mesmo ano, em 2004 isso, eles me convidaram na verdade o Jim, PY7XC, que já era conhecido deles, e a gente veio pra... Jim me convidou pro Tabela, Renê, vamos pra Fortaleza fazer um contest de lá. Aí eu disse, rapaz, bora lá conhecer. Eu disse, rapaz, a estação lá é fenomenal, o negócio lá é... Pô, digo, então tá ótimo. E eu a primeira vez vim de ônibus, de Recife pra Fortaleza, 12 horas de viagem, de ônibus, de lá pra cá, eu e Jim. Eles são 7XC. E daí em diante, virei frequentador assíduo da Zulu Yankee 7 Charlie, desde 2004, onde aqui eu participo de contests, pelo menos, eu venho pra cá pelo menos 2 vezes por ano, o WPX e o WW no final do ano. Às vezes eu também SSB e CW, né? Mas assim, aqui fui muito bem recebido, a turma daqui é 100% general.
E tenho sido muito contente com a turma toda, que vieram como convidados, assim como eu aqui. Então aqui tem sido uma escola. E é isso. Desde então, tamo aí. É isso aí. Papa Whiskey 7 Tango. Que horas é?